não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Olá, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um programa Tintim por Tintim ao vivo aqui pela TV Claré. E a nossa mensagem do dia tem tudo a ver com o tema do programa de hoje. A mensagem é de Augusto Cury. Ele diz assim: bons pais corrigem erros, pais brilhantes ensinam a pensar. Bons pais nutrem o corpo, pais brilhantes nutrem a personalidade. Os filhos não precisam de pais gigantes, mas de seres humanos que falem a sua linguagem e que sejam capazes de penetrar seu coração. Augusto Cury, gente. Augusto Cury sempre com ótimas mensagens, né? Com certeza, uma missão, né? Pais, nós temos que ser pais brilhantes, tá? Bons pais, geralmente todos são. Todos e tentam ser, né? Precisamos buscar aí o brilho, né? O brilho, é isso mesmo, porque chega no coração, né? Pois chegar no coração. Aquilo que fica no coração de uma criança, Nunca que mais marca, sai. né? Que a gente brinca que é a sementinha que a gente coloca. Quando a gente não estiver mais perto delas, que um Ficou. dia elas vão voar, vai estar ali a sementinha. Com certeza. Então a sementinha está ali. E a nossa sementinha hoje na cozinha é doce. Olha, e uma sementinha aí com Nome de neném. nome de neném, que agora já não é tão neném mais, né? Pra mim vai ser sempre torta de banana a Isabela. Aí o pessoal me Eu perguntou. tinha enviado com chocolate, mas é como foi a Isabela que A Isabela, fez, né? Porque, na verdade, quando eu fiz, essa foi a primeira torta que eu fiz na TV, cozinhando num programa de TV. A Isabela tinha, na época, uns 6 meses. E ela ficou do lado, no carrinho, né, Celso? Tranquila. Deitadinha. Então, o pessoal até pergunta, é torta de Isabela porque ela gosta dessa torta? Eu falo, hoje ela gosta, mas na época não. Ela só mamava, era no peito, né? Mas é porque ela ficou tão Marcou. quietinha, marcou. Então, ficou torta de banana a Isabela. E aí, até eu tinha falado, eu falei, vou colocar torta de banana com chocolate, que eu faço uma decoração com chocolate. E hoje de manhã ela falou assim, não, coloca a Isabela mesmo. Eu Ela gosto tomou da pra Isabela. ela. Ela tomou pra nada ela. por Então eu falei, acaso. a torta de banana a Isabela, meu bebê aí, que já tá moça. Bebê. Já passou. Meu bebê moço. Bebê. Essa fase faz tempo, Faz né? tempo, faz E é tempo. fácil de fazer, porque eu tô vendo que não tem muito ingrediente. Não, e é tudo na mão, Polly. É muito fácil de fazer. Ela lembra aquela massinha do crumble, né, Celso? Crumble, é. Que eu vou até trazer umas outras receitas, que aí eu tenho um crumble aí com peras que eu faço. Uma delícia. Bem gostoso. Ela lembra um pouquinho. E eu aprendi essa receita com a Palmirinha. Muito bem. Então eu vou ensinar aqui pra vocês. Tá voltando hoje. para as telinhas, Que né? tá voltando minha nossa querida vodrinha. Palmirinha, nossa vodrinha. Muito bem. Daqui a pouco, então, a gente começa a fazer essa receita delícia aqui na cozinha, porque hoje o nosso papo aqui é um assunto sério, viu, gente? A doutora Ana Paula Copriva está aqui com a gente, vai falar de alienação parental. É um nomão, né? É um nome feio para um assunto conhecido. Que a né? gente faz ou já viu. Se não faz, que bom, mas a gente já com certeza viveu essas situações e nem sabe que tem esse nome, tá, gente? Mas a doutora vai explicar tudo, tintim por tintim, para você. E que agora tem lei, né? Tem lei. Tem lei punição. desde 2010, punição. Pois é, não pode fazer isso com os filhos. Por isso que nossa mensagem foi envolvendo pais e filhos, né? Pra gente já seguir o nosso tema. E a Rafaela tá aqui com a gente. Bom dia! Bom dia, Obrigada Poliana, por você ter tudo bom? voltado aqui. Eu tô com alguma coisa me incomodando aqui no olho, mas daqui a pouco passa. É uns cílios, deve ser. O que nós vamos aprender a fazer hoje? Hoje a gente vai aprender esse caderninho de moranguinho. Nós vamos fazer o caderninho e aprender a bordar Isso. também? Começando pelos moranguinhos, Que isso. chique, gente. Vamos aprender mais uma técnica de bordado, que aí a sugestão é fazer aqui no caderninho, você faz onde você quiser, Aonde né? você Tô vendo quiser. aqui que tem panos de prato, né? Isso. Dá pra colocar aí na... Como tem aqui de baixo, né? Pra fazer caminho, guardanapo, Uhum. puxa-saco. E até mesmo Dá pra você aplicar. numa bolsa, né? Que você Isso. customizou, às vezes Qualquer lugar. na roupa. Na roupa. Legal, muito legal. Vou deixar aqui o caderninho, vocês sabem que eu quero pegar tudo na mão e eu derrubo tudo, né, gente? É a pessoa. Fácil de fazer? Super fácil, facinho. Então tá bom. Assim que a gente gosta. Vamos começar nosso papo, que o assunto é sério. E temos muita coisa para perguntar e para saber. A gente estava conversando, Ana Paula, que alienação parental é um nomão, né?
É um primeiro, né? Bom dia. Bom dia para todos os nossos telespectadores. Me sinto sempre muito Obrigada, à vontade, viu, por você ter muito vindo aqui com a feliz, gente. muito em casa. A Ana Paula já é de casa, viu, gente? Nem chamar de doutora, parece ser coisa estranha pra mim. Ana Paula, pronto. Tá sempre com a gente no telejornal, nos programas da rádio, nem agora no Tintim. Sempre com muita alegria. Quero parabenizar todos vocês, porque vocês estão sempre inovando, sem medo de mudança, Pois de é. fazer coisa diferente. Então, meus parabéns. Obrigada. E estou sempre muito feliz quando eu venho aqui. Muito obrigada. Vamos começar explicando, então, o que é a alienação parental? Olha, a alienação parental é todo o ato que um genitor, os avós da criança ou pessoas próximas a ela praticam para afastar aquele genitor que não detém a guarda ou que, via de regra, não está sempre na companhia da criança. Então, são memórias, são falas que você lança para a criança e ela vai... Mas a criança escuta. Escuta e ela vai internalizando aquilo tudo e isso vai causando o seu afastamento, normalmente, do genitor que não detém a guarda. Isso pode acontecer também com o genitor não guardião. O não guardião, ou aquele que não está sempre em companhia da criança, pratica esses atos em relação ao outro. Né? E isso pode acontecer dentro do casamento, da união estável, quando nunca houve casamento. Isso acontece com uma frequência, infelizmente, muito grande. Né? E esses atos visam desvincular a criança, acabar com os laços de afeto, de amor que existe com o outro genitor, ou não deixar que esses laços se formem. Normalmente, quando a criança é muito pequena, ainda não tem muito discernimento, isso é muito comum acontecer. A gente separou umas cenas, né, gente, para vocês entenderem um pouquinho mais, para a gente tirar da teoria e colocar na prática, que aí fica fácil da gente ver como isso, na nossa geração aqui de criança, a gente vivia ouvindo essas coisas, né? De uma forma ou de outra. Às vezes não era nem pra gente, mas a gente ouvia. E como isso prejudica, a gente vai falar também. Roda aí pra gente, produção. Sabe, ela vai falar que ama você, vai falar que tá com saudade de você, vai falar que não consegue viver sem você. Mas é mentira, filha. Olha, mãe, presta bem atenção. Se vocês continuarem brigando, sou eu que vou me divorciar de vocês. Eu tô indo passear de caiaque amanhã, você não quer vir comigo? Eu quero sim. Quer o quê? Eu vou andar de caiaque com meu pai. Ó, mas eu tô indo, hein? Você tem que vir dormir aqui em casa, senão não vai dar tempo. Celso, não é o seu fim de semana de pegar a Raíssa. Tua mãe não quer. O que é que não quer, mãe? O que é que Antônio não quer? A Raíssa tá comendo bala antes do almoço. Foi meu pai que me deu. Pois é, foi eu que dei, sim. Ela vai comer quanto ela quiser. Pode dar pra ela. A Raíssa não vai seguir as normas da Antônia. Enquanto ela estiver na minha casa, quem manda sou eu. Vimos várias situações aí, né, Ana? A primeira, o pai coloca a filha contra a mãe, falando, a mamãe vai falar que te ama, mas não é verdade. A segunda, prejudicando aí a criança, negociando o final de semana, quer dizer, e mudando as regras que estão estabelecidas aí o pai e a mãe colocam regras aí para desestruturar a relação, quer dizer, na minha casa eu não posso comer doce, mas na sua eu posso, quer dizer, vai minando essa relação. E isso acontece com muita frequência, né? Com muita frequência, muitas vezes até de forma inconsciente. Né? Em algumas situações, a pessoa não tem a compreensão total daquilo que ela está fazendo e do mal que ela está causando. Né? Porque o que ele faz aí é a exceção, é o genitor não guardião. A guarda, nesse caso, do que eu me recordo da novela, é da mãe. Né? Então, o pai não guardião decide que ele vai falar para a menina coisas da primeira fala, né, que não são verdadeiras, para jogar a menina contra a mãe. E a outra situação com relação a negociar final de semana que não é dele e tal, isso também é muito frequente. Na hora, então, para você ganhar o filho, você compra o filho. Esse final de semana é da mãe, mas então eu vou arrumar um programa super legal para ela não ficar com a mãe. Ou acontece a situação inversa, o final de semana do pai vir buscar, o que a mãe fala? Não, mas esse final de semana tem aniversário. Mas o pai pode levar no aniversário também. Por que não pode?
né? Olha, inventa um super de um programa, aquele sorvete que você queria tomar, aquele programa que a gente ia fazer no shopping. Mas tem a semana inteira para fazer, tem o final de semana que é seu guardião para fazer isso com a criança. E a outra situação que também é interessantíssima da gente analisar é essa coisa, que um fala uma coisa, o outro fala outra. E a gente sabe que para criar a criança de uma forma saudável, mesmo que você não esteja de acordo, os pais não estejam de acordo, na frente da criança a opinião é uma só. Exatamente. Depois você discute, resolve o que vai fazer, mas isso é para o crescimento saudável. Normalmente, o que o alienador não consegue perceber é que, por sentimentos próprios, ele quer ferir o outro. Né? A intenção... Ele usa a criança para atingir a mãe, né? Isso. Ou o pai, a mãe usa a criança para atingir o pai. Então, a criança acaba sendo uma marionete nessa história, que já teve, geralmente acontece quando os pais se separam, né? Ou tem aí uma ruptura. Já tem esse sofrimento de não estar mais convivendo com os dois, que a criança não entende o que está acontecendo. E sofre, né? A criança sofre. Então, quando na verdade você faz tudo isso para atingir o outro, você está atingindo o filho. Porque todo mundo concorda que os adultos têm condição, né, de trabalhar a própria cabeça, os sentimentos, têm condição de ir atrás de ajuda e se virar com essa situação. Com essa perda, né? Que Pois não é. aceita a perda, a separação, mas vai procurar ajuda. E a criança? A criança, a lei protege a criança e o adolescente porque são vulneráveis e porque eles não têm condição de se defender. Eles não sabem se defender, né? Eles não têm autonomia, uma criança de 5 anos não tem autonomia para dizer, ai, preciso de um psicólogo. Ou vou sair daqui porque não quero mais ouvir Ou vou me mudar para casa dos meus avós porque vocês não sabem me criar. Ela não tem autonomia. Então, a lei vem exatamente para proteger aquele que é vulnerável e que sozinho não consegue resolver a situação. Tem uma cena, a gente não colocou para não ficar muito comprido, que a menina, os pais estão brigando na frente dela, né? Numa das cenas, e ela fala, olha, se vocês continuarem assim, eu é que vou me separar de vocês. Né? Já é uma criança um pouco maior, que já tem uma consciência, que consegue perceber como essa briga está atrapalhando a vida dela, né? E trazendo prejuízos para o crescimento. Mas isso nem sempre acontece, mesmo porque é uma novela, né? Até porque, é claro que a forma como a novela foi montada, e eu achei que de uma forma muito inteligente, ela foi feita para escancarar essa situação, para as pessoas tornarem isso um pouco mais claro. A gente aprende muito pela imagem, pelo exemplo. Então, a forma como a novela foi feita é para demonstrar, mas a maioria das crianças não tem todo esse discernimento, e quando um dos pais sofre na frente dela, ela fica, então, com dó e tem uma crise de lealdade. Então, para eu ser leal à minha mãe, ao meu pai que está sofrendo, eu não posso ser legal com o outro. Eu tenho que ser firme e proteger, quando na verdade é ela que precisa de proteção, e proteger aquele que sofre. Então, se eu vou proteger a minha mãe, quando o meu pai chega, eu não posso ser legal. Porque se eu for legal com o meu pai, como vai ficar a minha mãe? Esse não é o papel da criança, né? Então, a gente precisa entender que os filhos estão num outro nível dessa conversa. Se você tem problemas com o seu cônjuge, ex-companheiro, ex-companheira, juntos vocês têm que se virar. E a criança tem que ficar de lado dessa história. Isso acontece também com os avós, né? Porque tem avós que não aceitam a esposa ou o marido daquela, né? Não aceita o genro, não aceita a nora. E aí fica ali na criança fazendo tanto esse tipo que a lei descreve isso, né? Que os avós também podem praticar alienação parental. Então, pratica alienação parental todo aquele que está próximo à criança e que tem com ela um vínculo de confiança. Pode até ser um tio, uma tia, às vezes é a tia que olha a criança para os pais ou a mãe poder trabalhar, né? Isso é muito comum. E aí, então, essa tia, para defender o irmão, a irmã, ou seja, quem for, ela começa a desqualificar o outro, né? E quem sofre com tudo isso é a criança, porque a criança ama os dois. Exatamente. Pai e mãe são importantes e fundamentais. Se o pai e a mãe vão continuar juntos, né, gente? Nossa, que coisa, não... E pensar que, às vezes, a gente acaba fazendo isso
tendo a consciência que não pode, quando vê já fez. É verdade. Machuca, né? Mas é triste, porque não podemos fazer isso, gente. A criança não pode. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque depois que elas saem da nossa boca, elas não voltam mais, viu, gente? Depois já foi. Já falou, o estrago foi feito. Aí tem que ser um trabalho muito grande para conseguir reverter aquele estrago que você fez com uma frase mal colocada, num momento aí de destemperamento nosso enquanto adulto, tá bom? Bom, você já sabe, pode mandar pergunta, mandar mensagem, mandar beijo, mandar bom dia. Nós estamos aqui esperando a sua mensagem. Nosso WhatsApp é o 994644958. Eu quase decorei, viu, gente? Quase não olhei para a cola. Chego lá. E nós vamos pro próximo bloco, então. Começar essa torta delícia, que vamos saber se a Isabela tá joia aqui com torta, né? Porque ela gosta. Ela gosta, agora ela come. Com certeza, né? Doce com banana ainda. E começa nosso artesanato, tá bom? Mas manda a sua pergunta pra cá, a gente tá esperando. Próximo bloco a gente começa, então, nossa culinária. Um minutinho a gente volta já. Não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim.
Amor não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta. Tô com fome, viu, gente? Tá me oferecendo banana aqui. A Lê quer banana? Daqui a pouco eu vou lá na cozinha roubar um pedaço de chocolate. Bom, Banana. Rafaela fez o alinhavo Isso, e aí ó. puxou e Aí eu ficou puxei, assim. Olha né? que bonitinho. Aí você puxa e ajeita, né? Assim, ajeita todo ele pra cima, né? Aí, ó, com essas duas partinhas pra baixo, você vai dar um arremate aqui, ó. Tem Eu que vou arrematar. Arrematar, senão não para, né? Senão não para. Viu? Aí, ó, eu vou pegar todinha as partes de cima, ó. Pra unir. Ó. Tem um bom passo a passo esse moranguinho aqui. Tem. Não é tão assim, fazer um moranguinho, pá, acabou. Pegou todas as partinhas Eu peguei de cima. todas as partes de cima. Puxo. Ele vai formar um chapeuzinho, tá vendo, ó? Ó. Mostra pro pessoal como é que ficou. Ficou um... Isso, coloca assim com a sua mão atrás, pra ficar bem fácil de ver. Tá vendo? A gente fica um chapéuzinho mesmo, igual aquela parte do moranguinho de verdade. Em cima. Aí eu vou de novo arrematar. Vou dar os dois arremates. 2 pontinhos aí pra não perder, Pra os não dois perder, nozinhos, né? Tá vendo? Aí eu vou pegar o meu moranguinho e vou posicionar que em bonitinho. Olha cima, lá, ó. gente. Ficou o moranguinho de verdade. E vou Tá vendo? costurar. E vou costurar. Eu vou colocar certinho aqui em cima. Pegar as duas partinhas que eu uni, ó. E vou dar uns pontinhos, ó. Pra Passando de cima cima. e pra Isso, baixo. pra cima e pra baixo, ó. Até eu prender tudo. Até se prender tudo. Vai pra lá. Volta. Minha linha vai ficar meio pequena aqui, mas eu acho que deu pra... Dá pra segurar, né? Dá pra segurar aqui, ó. Muito bem. Então, Eu volto daqui a pouco pra você terminar Tá esse joia. morango, tá bom? Segura aí, porque agora aqui, olha, a nossa mesa ganhou mais uma convidada. A Léa tá aqui com a gente. Obrigada, Léa. Você saiu correndo lá do consultório, vem pra cá. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Prazer estar aqui novamente. Obrigada. Hoje sem coelhinho, né? Voador. A gente está um pouco apreensiva, mas... Quando a Léa teve que dar Você outra tá bem vez, protegida aí, viu, Léa? A Ana tá de seu escudo. Quando a Léa veio aqui da outra vez, foi um programa de Páscoa, vocês lembram? Que o ovo da Lê quebrou, a Flavinha tava aqui da artesã, e eu tava enchendo um coelhinho com a Samanta aqui, colocando, né? A gente pega a pecinha e vai colocando e tinha que ficar bem durinho. A Flavinha fez um coelhinho no vasinho. No vasinho, né? E isso. o coelhinho meu voou, foi bem na cabeça da Léa. Foi um dia de um programa cheio de arte, Foi literalmente, viu, gente? Mas passou, né? Não ficou trauma, né, Léa? Não, imagina. Marcou. Agora eu consigo fazer, inclusive, porque... Bom, brincadeiras à parte, nosso assunto aqui é sério, viu, gente? A Ana estava explicando pra gente a questão da lei, né, Ana? Essa lei, o que acontece quando, por exemplo, eu sou tia, tô vendo que tá acontecendo essa alienação, que um tá falando mal do outro, eu tenho que fazer uma denúncia, como é que é isso? Olha, em direito existem regras, principalmente para o processo, né? Precisa haver um regramento para que as coisas tenham ordem. Quem pode entrar com a ação é somente aquele que está sendo alienado, né? Ou aquele que busca a guarda. Isso a gente chama de legitimidade. Mas eu, como uma parte fora desta relação, eu posso trabalhar conhecendo o assunto, ajudando aquelas pessoas envolvidas no conflito, ajudando a criança, procurando um profissional como a Léa, da área da psicologia, para auxiliar a criança naquele conflito, inclusive os pais, né? E a denúncia vai caber em casos, infelizmente, muito mais graves, em que nem sempre o Conselho Tutelar tem condições de atuar.
né? É muito complicado porque existe uma linha muito tênue entre o que é alienação e o que é o conflito decorrente da situação, das divergências entre pai e mãe. E nem sempre as pessoas agem com bom senso e procuram buscar esse limite. Então, se eu estou fora desta relação e quero ajudar, eu posso tentar pedir para os pais levar essa criança para um acompanhamento psicológico, posso tentar ajudar os pais e, em última análise, uma denúncia no conselho tutelar, mas aí já em casos muito graves e nem sempre o conselho vai conseguir atuar. Muito bem. E lá, vamos colocar uma situação aqui, está acontecendo uma separação, a guarda ficou para a mãe, que é o que geralmente acontece, né, na maioria. Não, hoje já tem casos que fogem da regra, mas a maioria a guarda da criança ficou com a mãe e o pai sabe que a mãe está fazendo alienação. Ele pode fazer uma denúncia na justiça? Ele pode, na verdade, entrar com uma ação, né, denunciando essa guarda. Isso, denunciando essa situação para o juiz, e o juiz tendo provas ou evidências, né, que aquela situação está acontecendo. Normalmente, o juiz vai designar um estudo social, que é feito via de regra com o assistente social do fórum e com os psicólogos também do fórum. O juiz marca esse estudo, normalmente vai a criança sozinha, o pai e a mãe sozinhos, e uma orientação mais recente é de ouvir a criança, depois de ouvi-la sozinha, ouvi-la com o pai e ouvi-la junto da mãe. Né, para você ter uma ideia da dinâmica familiar, como é que essa família se comporta. Como é que a criança se comporta perto de cada um. Perto de cada um, e em alguns casos onde o conflito não é tão intenso, ouve-se os três, né, para ter essa ideia de como é que a família está integrada, o que está acontecendo, mas infelizmente são muitos processos, poucos profissionais e pouco tempo para fazer isso. Né? E aí, diante da conclusão que o assistente social do fórum, o psicólogo forense chegam, o juiz designa uma audiência ou, em casos mais graves, em casos de pedido liminar, em que a criança já está sendo alijada do convívio com esse genitor, né? O juiz, às vezes, liminarmente adverte o alienador e diz, olha, se você impedir as visitas e o contato desta criança com o pai ou com a mãe, conforme a situação, eu vou aplicar uma multa. Se a multa não funciona, né, eu já adverti, eu apliquei a multa, eu aumento o convívio, eu aumento o tempo de convívio. Essa é a punição maior do alienador, é aumentar o tempo de convívio, porque é exatamente isso que ele quer impedir, convivência. Né? Não deu certo nem assim, o caso mais extremo é inverter a guarda. Então, se você não tem condições de proporcionar para essa criança um direito constitucionalmente garantido, que é de ampla convivência familiar, então você não tem mais condição de ficar com ela, eu vou inverter a guarda daquele que está sendo alienado. Muito bem. Essa é a lei, tá? É a lei, é a justiça. Demora, mas às vezes acontece. Aí agora, antes às vezes de chegar lá na justiça, a criança chega lá no consultório, né, Léia? E ainda bem, viu? Se chegar antes no consultório, a gente agradece, né? Porque dá para, de repente, ter uma intervenção aí muito mais pacífica, antes de precisar chegar em outras instâncias, né? Como é que vocês vêm percebendo, enquanto psicólogos, os estragos que essa alienação faz na cabecinha das crianças? Pois é que olha o que acontece. A gente se constitui enquanto pessoa, enquanto ser humano, exatamente pelo olhar do outro. E a gente fala de papéis, né? Os papéis parentais, eles são igualmente importantes na formação, na constituição do sujeito. Então, assim, o estrago é grande. Tá? Porque assim, né, gente? Imagina na cabeça de uma criança de 5 anos. O pai e a mãe se separaram, que ótimo, cada um pro seu canto. A mãe está cuidando dessa criança, o pai até não tem lá uma conduta muito adequada com a mãe, aconteceu alguma coisa. Mas para o filho, para a criança, o pai continua sendo o herói, né? O pai é pai, gente. Por mais que você sabe que fala assim, nossa, não vai dar certo isso aqui, mas tem que deixar a convivência. E a criança, quando fica maior, não tiver condições, um adolescente, de saber, olha, isso aqui meu pai faz, eu não gosto muito, isso aqui minha mãe faz, eu também não gosto muito, e consegue estabelecer uma linha para onde vai.
Isso, exatamente. E assim, a lei, ela entra exatamente por conta de perceber a importância desses dois papéis, né? O papel masculino, o papel feminino. Então, a gente fala disso, né? O papel materno e o papel paterno. Tá certo? Então, a gente não fala, né? Na psicologia, a gente não fala assim de pai e mãe. Porque muitas vezes a pessoa... O pai faleceu, enfim. Então, aí tem alguém que, de repente, faz esse papel, assume essa função, exatamente. E aí, o direito, no caso, enxergou a importância disso. Tá certo? Então, assim, são parceiros, né? São realmente parceiros nossos para poder garantir isso. A criança, ela tem aí o estatuto, né, da criança e do adolescente também. E nós, adultos, inclusive, é que temos que fazer acontecer, fazer ser uma realidade esse estatuto. Depois a criança, vamos imaginar, uma criança desde pequenininha vem sofrendo essa questão, vivendo com essa questão da alienação, anos e anos e anos, até que alguém resolve ver que essa criança precisa de ajuda, e não é com o pai e com a mãe, essa criança chega num consultório de um psicólogo. Como que é o trabalho de reconstruir essa relação com os pais? Não dá para trabalhar só com a criança, tem que chamar o pai e a mãe também, não é? Sim, no geral. Até em outras questões, a gente normalmente trabalha com a família. Por quê? É um trabalho que começa-se dentro do consultório, mas ele passa normalmente 40, 45 minutos por semana no consultório. Então, a maior parte da vida dele está sendo construída fora dali. Então, não adianta também, de repente, a gente fazer um trabalho dentro, né, do consultório e fora... Volta tudo para a exatamente, né? O trabalho está sendo todo contrário. Cada um está indo para uma... E aí é preciso o quê? Do entendimento desses parentes, enfim, dessas pessoas que são responsáveis por essa criança. Tá? Digamos que é um diálogo, é uma discussão que eu tenho tido até com pessoas muito próximas a mim. No senso comum, tem muita coisa que não é considerado negligência, não é considerado violência. No senso comum, né? Exatamente. A gente está tão habituado a fazer as coisas que a gente não percebe que aquilo está errado. Essa questão da alienação, é claro, na novela que a gente viu aí umas cenas, é algo marcante, claro. Várias cenas na sequência que a gente separou aqui. Mas quantas vezes a gente não... Pensa aí, você já não viu, quando você era criança, uma dessa, o pai falando mal da mãe, a mãe falando mal do pai, ou a avó falando mal do genro, né, do seu pai. Não é, gente? Ou numa família que você está ali com um parente... Você vê, às vezes está falando para você e a criança está ouvindo. Sim. E a gente não percebe que isso está errado. Isso, e essa influência, ela é muito negativa. A criança ela não tem culpa. Né? Ela precisa ter garantido esse crescimento dela, esse desenvolvimento psicossocial. Saudável, né? Saudável, exatamente. Saudável. Ela precisa ter garantido isso, ela não tem culpa. O que os pais hoje em dia não se entendem mais, se é que de repente algum dia se entenderam, tem muitos casos assim. Né? É verdade. E às vezes a gente coloca uma criança no meio, né, gente? Ai, meu Deus, não. Sim, ele não pode ser usado, enfim, como um objeto ali. É uma pessoa, pode né? Pode ter caso da criança já um pouquinho maior achar que ela é culpada da separação dos pais? Não tem? Normalmente é isso que acontece, tá? Então, no geral, é isso que acontece na cabeça da criança. A criança, ela realmente acha que ela é responsável pela felicidade dos pais ou dos responsáveis, né? Então, num caso de separação, ele também vai achar que a culpa é dele. E isso, ele, se não for trabalhado, ele carrega pro resto da vida, de repente. E às vezes nem consegue ter uma família, uma relação familiar a partir dele, né? De começar uma família, porque isso marcou de uma forma tão grande que estragou esse elo, né? Exatamente. Então, assim, e de uma maneira, de repente, inconsciente. Nem sabe, tem lá as reações na vida adulta por conta de coisas que aconteceram no passado, que nem foi culpa dele, né, dessa criança, e nem sabe por que está sofrendo. A gente fala de qualidade de vida, né? Qualidade de vida. A criança, quando adulta, ela tende a repetir. Eu tenho casos em que a pessoa foi alienada quando criança do convívio do pai, e quando atingiu a idade adulta e teve os próprios filhos, alienou esses filhos do convívio do pai dessas crianças. Ela repete o comportamento. Sim, porque é aprendido. Então, é o que ela aprendeu a fazer. E ela acredita, né, gente, sim, ela acredita que isso é o correto. É o que ela sabe fazer. Olha, você está vendo a responsabilidade nossa, enquanto tios, pais, avós, né? Família que convive muito, às vezes são amigos que são muito próximos, às vezes não tem parente, não tem irmão, então não tem tio a criança, mas tem amigos que acabam fazendo parte dessa relação, desse crescimento com a criança.
E é importante a gente ter conhecimento da nossa responsabilidade da educação e da formação desse pequeno que está no nosso convívio, não é? Estou esperando sua pergunta. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Essa torta já está cheirando, viu, Ale? Como? Tá cheirando, tá douradinha Estamos aqui. com fome aqui de sentir esse cheiro maravilhoso. Tá aprontando, que ela tá ali, ó, só fazendo alguma coisa. Tique. Tá dourado. Olha o cheirinho, hein? Que delícia. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, que eu tô estourando mais um bloco para variar. No próximo bloco, então, a gente vai voltar pro nosso artesanato, ver as notícias do Rio Claro Notícias também, falar de sorteio. Tem sorteio acontecendo lá no Instagram. Não falei pra vocês ainda, mas o pessoalzinho que é conectado já sabe, tá lá curtindo a nossa foto. Manda sua mensagem pra gente. Nosso WhatsApp é o 994644958. Tô esperando. Dá um minutinho, a gente volta já. Tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta. Eu volto aqui do artesanato com a Rafaela. Afinal de contas, temos que terminar nosso caderninho aqui, né, Rafaela? Sim, com certeza. Cozinha tá bom, o cheiro tá bom, mas aqui ó, podemos parar o artesanato. Não. Então, agora Depois a gente... que a gente costurou. A gente já costurou, né, o calinho. Agora a gente vai pra parte dos bordadinhos. Dos bordadinhos, né, que são as pintinhas, do morango. E aqui você vai usar a linha É uma linha de bordar, né? Né, daquelas crochê. E vou fazer assim, ó. Eu vou dar uma dobradinha nesse bico pra ele não ficar pontudinho, né? Porque o morango, ele é meio chatinho, né? Eu dou uma dobradinha aqui. E faz, já começa fazendo uma pontinha aí embaixo, uma pintinha. Aí eu já começo aqui mesmo, ó. Isso. Vou fazendo sempre de trás pra frente. Isso, sempre de trás pra frente, ó. Aqui a gente vai fazer um rococó, né, que fala, ó. A gente coloca a agulha bem no pezinho da linha e dou duas voltinhas na agulha. E enfio no mesmo buraquinho. Né? Segure e dou uma ajudadinha pra passar, ó. Ah, fica uma bolinha, né? Fica uma bolinha, ó. Ah, que bonitinho. Né? E se eu quiser fazer esse rococó maior, não é o caso agora, que o moranguinho é delicado, eu posso fazer mais voltinha. Mais voltinha. Quanto mais voltinha, mais uma bolinha maior vai ficar. Aí eu subo de novo. No outro ponto. Aqui no outro ponto. E aí eu vou distribuindo conforme o gosto, né? Você faz sempre 3 pintinhos, 4 pintinhos. Sempre 4 pintinhas. Mas aí vai de gosto, né? E também dá pra colocar miçangas no lugar de linha, né? Você pode colocar aquelas miçanguinhas também, mas eu acho mais assim que eu acho que é mais seguro. Tudo bordadinho, né? Fica tão bonitinho, gente. Ela fica bem mais... Com a linha também não tem perigo de escapar, né? Principalmente se é no guardanapo, uma coisa que você lava, né? E aí, pra ficar perfeito, o detalhe é voltar no mesmo furinho que você veio de trás. No mesmo lugar. Tá? Ó. Subo. Vem sempre saindo. Sempre saindo, ó. Um coisinho de dentro, mas você vai tirando. Eu vou tirando. Vem duas voltinhas. Segura firme e volta no mesmo. Não precisa ser no mesmo, mas, né, do ladinho. E volta. Muito bem. Pintinhas prontas. As pintinhas prontas. Vamos arrematar. Agora a gente vamos arrematar. Atrás não fica muito bonito não, mas... Não vai aparecer, Não vai aparecer mesmo, né? Então, opa. Né? No mesmo caso também dou duas laçadas para porque como se a gente vai fazer uma coisa que vai lavar, tem que dar uns pontinhos fortes para não soltar, né? Porque você vendeu um artesanato e depois a pessoa volta com a sua peça desmontada, fica chato. Não é legal, né? Muito bem. Aí nós já fizemos 3 moranguinhos. Ó, 3 moranguinhos, já trouxe, né? Estão prontos. 3 moranguinhos, ó. Como que a gente vai montar o nosso caderninho agora, nossa capinha? Isso. Eu cortei um pedacinho de tamine, ó, medindo 23 por 33, né? Esse é aquele tecido que a gente borda ponto cruz. Gente, ó, adoro esse tecido, fazer ponto cruz. Então. Mas nunca a gente ensinou ponto cruz aqui, né? Precisamos achar uma artesã que faça. E a câmera precisa estar bem potente. Bem potente, bem coisa. A Jane, ela ensina faz, isso. Ela ensina. Jane, vem ensinar. A Jane, ela vem semana que vem aqui, aí você pede pra ela. Então, quanto tem de tamanho? Tem 23 de altura por 33. 23 por 33.
Aí eu vou dobrar ao meio, né? Porque aqui é a parte da frente. Eu vou trabalhar essa metade só, né? Que eu vou fazer. Ali no caso meu eu bordei aqui, né? Como é etamine, dá pra você escrever aqui, né? Receitas, né? Em ponto cruz. Ali eu bordei a máquina, né? Ah, tá. Né? Que eu bordo a máquina também. Então eu bordei a máquina. Aqui daí agora eu vou posicionar os moranguinhos, ó. Eu fiz ali, eu fiz com, né? Pra ficar igual isso. Antes da gente fazer a parte da costura para finalizar aqui a nossa capinha, tem que já deixar o bordado pronto. Tem que deixar o bordado pronto. Né? Vamos colocar aí eu prendo com alfinete. Pronto. E esse tecido tá sempre assim durinho, né? Parece que tá engomadinho, né? Tá engomadinho. Tem uns, depende da marca, né? Tem uns que vem mais molinho. Mais molinho, né? Mas esse aqui eu gosto porque é bom pra trabalhar, ele fica bem durinho. Bom pra costurar também. Posicionando direitinho. Olha como é que tá a nossa torta aí. Tô vendo aqui, ó. O cheiro tá bom, pode? Tá bom, bem. Nem te conto, o cheirinho tá bom. Até desconcentra, né, Lé? Esse cheiro, né? Nem olha pra cá. Concentrar no que nós vamos falar, pra não falar bobagem. Cheiro danado de bom aqui, viu? Já vai desinformar, mas não deu meia hora, Lê. Oi? Não, mas esse forno nosso aqui esse hoje forno aqui tá... é potente, né? Eu já até enfeitei a minha bancada aqui, ó, com os nossos sorteios que a gente tem essa semana, né? Que olha que lindo. Pois é, gente. Olha, a nossa plaquinha de bem-vindo que foi a Ana que fez. Isso. E o nosso puxa-saco que foi a Luciana quem fez. Olha presente que graça, pra você. né? Ó. Liga pra cá, 2111 7000, deixa seu nome, seu telefone para participar do sorteio. Ou se você tem Instagram, vai lá no nosso Instagram, @tintim_por_tintim_tv. E curte a foto. Curtiu, tá concorrendo. Mas lembra, hein? Depois que você ganhar, tem uma semana só pra vir buscar. Se não vier, a gente sorteia de novo. Péssima mensagem. Muito bem. Tudo marcadinho. Tudo marcadinho, vamos né? costurar. Agora a gente vai costurar. Tem que prender os moranguinhos, né? Tem que prender os moranguinhos. Muito bem. Como nós estamos de tempo, gente? A gente prende como? Um pontinho simples? Eu pego um pontinho simples aqui, ó. Embaixo. Como eu já tenho mais eu costuro tudo aqui por trás. Né? Mas você sempre vai dando uma olhadinha aqui pra ver se não aparece ali, ó. Que eu pego e seguro aqui, ó. A volta toda. Eu costuro com um pontinho alinhavo também, ó. Só vou contornando a volta dele, ó. Pra ele ficar bem pregadinho. Bem pregadinho. Vamos fazer isso nos 3. Isso, nos 3. Muito bem. Enquanto a Rafaela tá aqui, fazendo aqui o nosso ponto alinhavo, a gente faz um intervalo rapidão. E na volta, já volto daqui pra gente fazer mais uma etapa do nosso artesanato. Nosso tempo tá indo embora, né? Hoje o programa tá voando. Responder as perguntas que estão chegando, mandar os beijos que vocês estão vendo aí. Tá correndo as mensagens aí, né, gente? Antes de chegar aqui pro estúdio, fica correndo aí pra você participar com a gente. É um minutinho, a gente volta já pra mostrar mais uma etapa aqui do nosso artesanato. Fica ligadinho comigo, hein? Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta. Eu tô aqui babando no artesanato do Rafael. Até esqueço de falar com vocês, gente. A pessoa tá desligada hoje. Bom, nosso tempo tá super curto. Não vai dar pra gente montar, ensinar você a costurar aqui a nossa capinha. Mas aí você vai fazer o bordado em cima do artesanato que você já sabe costurar. Tá? Aqui a gente já ensinou a fazer capa de tablet, capa de carteirinha de vacinação. É a mesma coisa, tá bom? Vou mostrar até aqui por dentro como é que tá. Ó. Tem aquela abinha com botãozinho e ó, um pedacinho aqui, tá? Pra colocar o caderninho, tá vendo? Aí você pode colocar, na verdade, o que você quiser. Nós vamos nos centrar no bordado, que é o diferente, para você poder customizar e deixar personalizado o seu caderninho, capa de tablet, do iPhone, o que você quiser fazer, gente. Com cartão, colocar o... Tem fichário ainda? Tem, né, gente? Vocês têm fichário? Meninas,
tem fichário, né? Então dá pra fazer capa do fichário, só vai aumentando a proporção. Isso. Como é que a gente faz o cabinho? A gente já ensinou a pregar o nosso moranguinho. Ensinou a pregar o moranguinho. Eu vou fazer um risco, né? Com um lápis, um galinho, do jeito que eu quero. E aqui agora com a fita número 0, bem verdinha, isso. Eu vou fazer um alinhavo. Vou subir aqui bem rente ao galinho e vou fazer um alinhavo. Ó. Vou deixando uns pedacinhos em branco. Uns pedacinhos em branco, ó. Vou fazendo um alinhavo mesmo, ó. Não precisa ser milimétrico, deixar tudo 2 pontinhos. Não tem que ficar contando. Porque o pessoal que faz ponto cruz, depois fica tudo na conta, né, tem gente? que ficar lá contando. Não precisa ser tão. Não, aqui não tem não. Ele é meio chatinho de puxar, mas... É porque a fita não é pra passar ainda, a gente que inventa. A gente que passa de teimoso. A linha, mas a fita passa também. Passa. Né? Olha aqui. Tô vendo que você vai voltar depois, né? Isso. Eu vou... Faz primeiro o alinhavo. Então, um alinhavo. Até o ponto que eu quero. Isso, até o ponto que você quer. Tira a agulha por dentro, no avesso. Acaba. Fica duro de puxar mesmo. Ela vai fica dura, só que você tá estragando. Não, só que você dá uma torcidinha nela que ela vem. Alinhavei. Agora eu subo do lado. Do pontinho. Agora, para facilitar, como essa agulha tem ponta, eu vou pegar uma agulha sem ponta, né? Além de ser mais rápido, não enrosca isso, uma agulha sem ponta. Gente, você comprar que passe, tem que pensar que tem a bundinha lá que não é pra linha, é pra fita. É pra fita, né? Aí eu vou passar por dentro, ó. Eu vim passando, porque daí tem que ajeitar a fita para ela não ficar enrolada. Aí eu venho passando todinha ela. Que na verdade é a agulha que a gente usa para fazer o ponto cruz, né? É a agulha sem ponta. É sem ponta. Isso, só que a do ponto cruz, ela é menorzinha, né? Essa do vagonete. Essa daqui eu uso para fazer esse trabalho aqui, ó. De fita. Que lindo. E aí eu vou passando, vou ajeitando a fita para ir torcendo. Ela torcer e não ficar... Não, mas a fitinha tem que ficar tudo certinha, ó. Sempre no mesmo sentido. Senão não vai ficar enroladinha, né? Não vai ficar toda torcida, ó. E aí eu faço quantos cabinhos eu quiser. Quantos cabinhos você quiser. Nesse que tá aqui com a gente, que a Rafaela trouxe, esse pontinho aqui, como ele chama mesmo? Eu conheço ele como um haste ou o pontinho, o pezinho de galinha, né? Pé de galinha. A gente já ensinou aqui no programa. Não vou lembrar agora quem que ensinou a fazer, gente. Foi a Sueli, Arthur? Acho que foi a Sueli. Isso. Ensinou a gente a fazer o ponto, a gente chama de pé de galinha, que é super fácil também, mas dá pra você procurar lá no nosso TV Claré Play, o programa com a Sueli que ensinou a gente a fazer. Aí, você cortou aqui na mesma fita, na fita maior, na verdade. Uma folha que eu posso cortar do jeito que eu quiser, do jeito que você quiser, amor. Selei aqui com a... Selou com o isqueiro, né? E preguei. E pregou. Usando o mesmo galinho, né? Que eu preguei ela, eu usei o mesmo galinho. Mesmo pezinho de galinha. Prega ele já com bordado? Já prego ele já. E aí, gente, você vai incrementando do jeito que você quiser. Eu não tenho máquina pra bordar aqui, posso bordar em ponto cruz, né? Posso não pôr nada também? Nada, né? Daí você pode usar para quem você quiser, né? Não fica destinado. É sugestão de caderninho de receitas. Isso. Super gostoso de fazer, hein? Parece que a gente não vai dar conta de fazer isso aqui, parece, não. Né? Ana, você topa fazer? Vir aqui terminar pra gente? Claro, com toda certeza. Brincadeira. Eu tô fazendo isso que ela falou que ela fez um caderninho que ficou todo torto. Na minha infância, eu já melhorei, eu evoluí. Não vou te colocar esse nuca de bico, pode não ficar me tranquilo. Põe numa saia justa dessa. Ela falou assim, vou com aquela cara, você tem certeza? Não, ao vivo a gente promete, topa tudo. Pois a Leia conserta, que é o meu trauma. E aí, pra finalizar... Pra finalizar, eu queimo. Eu selo aqui atrás, ó. Eu deixo derreter com o fogo de cima que queima, ó. Eu deixo derreter um bom pouquinho, ó. E cola. E cola, ó. Cuidado, pra não queimar o tecido. Rafaela, nós não vamos conseguir mostrar tudo, tá né? Muito corrido no nosso programa hoje, mas deixa seus beijos já pro pessoal que tá te vendo, seu telefone. Meu telefone.
O meu contato é 98702-7346. Tá aparecendo aí na tela, já apareceu, né? Isso, eu quero mandar um beijão pra minha família, né, pro meu marido, pra minha filha. Hoje ela não deve estar assistindo, porque deve estar na escola, né? Começou as aulas, voltou às aulas. Mas pra minha família, e eu também queria mandar um beijo, porque eu fui comer uma tapioca logo que eu saí daqui no programa, e eu falei, eu te vi no programa, né? Eu falei, legal. Eu pensei, manda um beijo pra mim quando você voltar lá. Então eu quero mandar um beijo pra Bel lá do Churros. Tá? Legal, pra minha professora Jane. Fica ligado sempre com a gente, manda mensagem. Se quiser ir terminando aí, que daqui a pouco a gente vai comer doce. Tá joia. Tá bom, né? Doce é bom, gente. Vamos voltar aqui com o nosso papo, a nossa torta. Vamos antes. Isso, ó, a torta tá pelando. Essa dá pra mão de cozinheira, fria, sabe que a coisa... Mas, ó, vou mostrar. Ai, ali. Então, assim, eu não tenho que esperar ela esfriar. Esfriar totalmente. Então não desinforma. Eu não vou desinformar, por favor, né? Por favor, que a gente vai comer. Mas eu já vou colocar aqui, ó, o chocolate por cima, que aí é a gosto, gente. Eu acho que super combina. Quem não quiser, não precisa, porque já é só essa massinha aqui. Já é aquela... derreter o chocolate também. Derreter, exatamente. Na minha apostila até que eu vendo, né? Quem quiser tá adquirindo a apostila pode entrar através do Face, né, Celso? Do Face mesmo. Do Face, duas panelas. Derretendo o chocolate, gente. Isso, ó, quentinho. E o certo é o quê? Deixa ela esfriar e desenforma. Ou faça durinha. numa forma, né, num refratário que você possa levar à mesa. A gente vai comer ela sem desenformar. Quentinha. Com certeza. Quentinha. Não tem problema nenhum. Não dá dor de barriga. Não dá. Bom, vamos voltar ao nosso papo rapidão aqui. Uma pessoa, lógico, não quis se identificar, porque, né, não dá para colocar nome quando a gente fala aí de um problema tão grave. Se meu filho fala que foi abusado, mas nada foi comprovado, o que fazer se o pai insiste em visitar o filho? Ai, meu Deus. Duas visões. Então, eu fiquei em dúvida, assim, não ficou muito claro para mim o que seria esse comprovado, tá? Então, meu filho falou, ele chegou em casa... ele chegou em casa, ele falou isso, eu fui lá, dei uma olhada, vi que não estava machucado, então tá comprovado que não aconteceu nada. Então, não é assim que funciona. Tá certo? Existe uma série de técnicas, de exames, enfim, testes que devem ser feitos para aí sim se dizer se foi comprovado ou não. É porque a gente coloca em dúvida a fala do filho, né, gente? Mas aí você tem que procurar ajuda profissional, né? O psicólogo, o médico, que vai saber orientar para entender se às vezes pode ser uma reação, às vezes, de alguma coisa que o pai fez, que a criança está brava, mas acho que uma criança não falaria uma coisa dessa, né? Algumas situações, o próprio adulto, né, no caso, aí deve ser a mãe, às vezes a criança traz uma fala e a criança fantasia, e criança, dependendo da idade, viu uma coisa, mas ela conta diferente, e a mãe, que já está com esse sentimento de raiva, de rejeição, ela foi às vezes rejeitada, foi deixada, ela interpreta, então a criança já fantasiou, a mãe dá a interpretação dela, né? E o profissional que atende, tanto o psicólogo quanto o advogado, tem que ter um bom filtro e saber olhar para essa situação e, como a Leia disse, como que comprovou isso? Levou ao médico, ou tinha lesão, fez um teste com um psicólogo que também entende, né, do que está fazendo. Tem que fazer um acompanhamento com essa criança, acompanhou. Até conseguir ter um laudo, né, Leia? Exatamente, sim, não é uma coisa, eu olhei, né, e a olho nu já dá para ter uma ideia, enfim, ou ter não é um abuso físico, mas é quase, gente. Eu não quero falar disso aqui, mas precisa falar. Mas não precisa ter o ato sexual em si, né, para ser um abuso. E é disso que eu falo quando há uma diferença muito grande do que as pessoas sabem, o senso comum sabe, né, e o que de fato é, entende? Porque existe a violência sexual, existe a violência física, a violência psicológica, então há diferenças, enfim, e a olho nu a gente vê. Exatamente. Então procura ajuda profissional, tá bom? Procura aí o médico da sua criança, o pediatra. Procura aqui as profissionais que estão aqui com a gente para você pedir ajuda, para conversar,
para tirar essas dúvidas, para ter certeza do que está acontecendo, para você poder tomar uma postura enquanto responsável por essa criança. Sim. Posso só complementar algo? Porque essa questão da fantasia, assim, hoje a gente tem muitos estímulos, as crianças elas recebem muitos estímulos, do que elas assistem na TV, do que elas veem na internet, enfim. Então, de fato, aí você até falou assim, de repente uma criança não faz isso, não falaria isso. Mas eu não sei qual é a dinâmica familiar dela. O que ela vê, né? Sim, exatamente, gente. A minha realidade pode ser muito diferente da realidade do outro. Então, eu já atendi casos onde, assim, o sexo acontecia, sabe, na frente da criança. Então, ela pode, sim, fantasiar, falar, enfim, é porque faz parte do que ela viu, né? Sim, exatamente, tá? Então, por isso que precisa uma investigação, assim, bem séria. Meu né? Deus. Eu vou pedir também para fazer só uma partezinho rápido, que o auge da alienação parental é a falsa imputação de abuso sexual. O abuso sexual às vezes não aconteceu, mas aquele genitor que quer alienar a criança do outro, muitas vezes, e isso é horrível, mas acontece, inventa e às vezes fere o próprio filho, que é pior, para dizer que foi o outro que fez e tirar aquela criança de vez. Porque se eu chego para um delegado e digo, olha, meu filho ou minha filha foi sexualmente abusado e a prova está aqui, o laudo médico está aqui, qual é a primeira coisa, ou o juiz, o promotor, que é a primeira coisa que eles vão fazer? Afastar essa criança do convívio do abusador. Porque eu não vou carregar essa culpa. Que você tá falando é o auge da alienação parental. Então, toda vez que a gente ouve falar de abuso sexual, parece que a gente aqui não quer defender a criança, mas não é isso. É que todo o assunto ligado ao direito de família, ele tem que ser ouvido e tratado com muito cuidado e muita atenção. Porque não é como eu dizer para você, Poliana, derrubei o copo e ele quebrou. Você está vendo o copo quebrado? Quando a gente trata de direito de família, a gente trata de sentimentos. E a gente trata de sentimentos e dinâmicas familiares mal resolvidas. E as pessoas usam isso da forma... Quando eles chegam para nós como profissionais, as pessoas nem sempre são leais e nem sempre nos contam a verdade. Ou contam meia-verdade. Né? Aquela meia-verdade, olhando só para ela, ela tem uma interpretação. Quando você olha a situação como um todo, é outra interpretação. Então tem que tomar, é um assunto extremamente delicado e que tem que tomar muito cuidado com isso. E tem muita coisa envolvida, né? Muita coisa. Olivia Gonçalves, quando os avós falam mal do pai, é considerada alienação parental? O que fazer? Sim. É a mesma coisa, é o que a gente disse, isso não é interpretação da advogada, né? Isso está na lei, um dos artigos da lei, vocês vão me desculpar, mas eu não lembro de cor se é o segundo artigo da lei, diz exatamente isso, que os avós podem praticar alienação parental. E o que é alienação dos idosos? Eles também podem sofrer? Aí, o idoso, ele é alienado do convívio da família. Se a gente pensar numa pessoa idosa, que às vezes, ou uma boa parte dos casos, fica sob cuidado, né, de uma única pessoa, essa pessoa às vezes aliena, tira esse idoso do convívio familiar. Dos outros filhos. Principalmente as pessoas que têm muito dinheiro. Então, para eu poder administrar todo aquele patrimônio... Eu afasto os meus irmãos, os outros parentes, para ninguém, os irmãos do próprio idoso, para ninguém saber como é que está a situação dele. Isso, então os idosos, hoje isso já é uma coisa que vem crescendo, um movimento que vem crescendo, também são alienados do convívio da própria família. Pois é. Gente, eu tinha um montão de coisa para chamar, não deu tempo de nada hoje. Ó, Sueli Borges, amei esse caderno, arrasou, Rafaela. A Sandra Maurício, da Vila Operária, bom dia, aguardando esse guardanapo de morangos, que lindo. A Marta Hellmeister, nunca sei falar sobre o nome, viu, Marta? Você me perdoa. Tota está dando água na boca, caderno uma belezinha. Excelente orientação jurídica. E o Fábio também, parabéns, Rafa. Ah lá, minha esposa arrasou, tudo faz bem feito. Que bonito. Meninas, eu quero agradecer imensamente. Eu tinha que chamar dicas do Tintim, não chamei, gente. De terça-feira eu tô sempre fazendo dessa, né? Correndo, nunca temos de nada. A dica que fica aqui pra gente é: você tem dúvida, tá sentindo às vezes que a criança não tá legal, que pode estar acontecendo alguma coisa, como procura ajuda. Às vezes um tio tá vendo que está acontecendo isso com a família, não sabe como lidar, como abordar, procura um advogado para ter uma orientação,
psicóloga, para saber como é que pode abordar, para falar para aquele pai ou para aquela mãe que aquilo não pode, não é, gente? Isso, exatamente. E mesmo o médico, em casos mais extremos, o médico, enfim, até os enfermeiros, eles são orientados como agir nessas situações, né? Para procurar esse apoio, é uma rede de apoio que é necessário nesses casos. Obrigada. Eu que agradeço, como eu disse no começo, é sempre uma alegria, um prazer enorme estar aqui. Me sinto em casa. Deixa seu contato pessoal, Ana. Eu deixei lá com as meninas. Vai aparecer aí na tela pra gente? Vai aparecer na tela. E da Léa também, que você já veio aqui com a gente, mas repete seu contato pessoal de casa. Ah, sim, por favor, olha. Não deixem de procurar, tá, gente? Não retenham informação, isso é muito preocupante. Eu fiquei revoltada com uma situação que aconteceu semana passada, então eu digo, não retenham informação, procurem orientação profissional. psicolea.life@gmail.com. Muito bem. Okay? Obrigada, meninas. Eu vou ali experimentar, mas vocês também vão, tá? Ah, bom. Ele não ia voltar mais, né? Não, ninguém volta mais no Tintim, gente. Uau. Olha, Polly. Você desculpa, mas eu já tava comendo aqui. Viu? Ah, é? Olha. Que deslealdade, Celso! Ah, saiu assim aquela raspinha gente, ali. Eu falei, dá uma olhada nisso, essa bananinha derretendo aqui. Que essa casquinha. Esse, ó, dá licença. A grávida do lado de lá tá morrendo de vontade, né? Guardar pra Fernanda. Gente, isso tá divino. Esse chocolate em cima, então, Ale. Não dá um... Sacanagem. Sacanagem fazer isso com vocês, né? Sacanagem. Isso é deslealdade, viu? Calma aí. E esse croque que fica, né? Parece uma bolachinha, porque não é uma massinha. Por isso que tá bem frio para desenformar. Bem frio. Tá, gente? Não precisa desenformar não, gente. Não vai dar tempo. Também, não. Pega na colher, põe no prato. Vai dar tempo de desenformar não, porque ninguém vai esperar esfriar. Delicioso. Só isso que eu digo para vocês. Façam. Inclusive, eu tinha que ter mostrado um aprendido da Giselda. Amanhã eu mostro, tá bom, Giselda? Não esqueci disso, eu aprendi não, tá? É verdade. Amanhã a gente mostra cestinha, com né? tempo. Da cestinha. Eu já estourei tudo que eu podia, não tenho mais tempo. Amanhã, Tintim por Tintim, ao vivo, a partir das 11 da manhã. Eu espero vocês. Um beijo, até lá. Fiquem com Deus.